Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a vida e obra do famoso pintor Jan van Eyck. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos voltar à vida dos pintores famosos. Vamos sair ali daquela zona do Renascimento, vamos sair do Renascimento italiano, vamos sair de Florença, de Roma, de Veneza e vamos para a Revolução Flamenga. A pintura flamenga é completamente diferente da pintura italiana, mas é igualmente interessante e verdadeiramente fascinante. Vamos começar por Jan van Eyck, este senhor que vocês estão a ver, com este turbante vermelho, aliás é um autorretrato muito famoso do pintor. Este senhor que nasceu em 1390 é um grande enigma na história da arte. Porquê? Porque não se sabe grande coisa acerca da sua vida, não se sabe quase nada. Nesta altura ele era dos Países Baixos, não se faziam registros de nascimento, nem registros de casamento. Os únicos registros que se faziam oficialmente eram os registros criminais. Portanto, nós temos historicamente a certeza que o Sr. Jan van Eyck nunca cometeu um crime, nunca foi preso. Pelo menos não foi apanhado. Tudo o resto é um bocadinho especulação. Existem muitos historiadores de arte que se dedicam a sua vida toda a falar sobre o Van Eyck e nem eles têm a certeza de muita coisa. Certezas absolutas. Ele é um pintor extraordinário, é dos Países Baixos, é um dos grandes nomes do final do gótico, é um grande pintor flamengo, tem um irmão chamado Hubert van Eyck, que também é um grande pintor. Juntos fizeram aquele que é o mais conhecido retábulo de sempre e a obra de arte mais roubada da história. Nós depois à frente, numa destas semanas, vamos fazer um especial sobre o retábulo de Ghent e vocês vão adorar porque é uma história deliciosa. Para além disso, também se sabe quando é que ele morreu. Os seus quadros estão assinados, se bem que ele trabalhou muitas vezes com o seu irmão Hubert, portanto não sabemos exatamente o que é que cada um pintou. Muita gente até acha que as obras mais famosas do Jan van Eyck são, na verdade, do Hubert. Isto é uma escandaleira. É o mesmo que nós agora descobrirmos que o teto da Capela Sistina não tinha sido pintado pelo Miguel Ângelo, mas por um irmão dele. Estão a ver? É assim uma coisa grandiosa. Mas tudo é especulação porque não se sabe de nada. Zero. Nicolas. Bom, ele nasceu, como eu estava a dizer, em 1390, numa pequena terra chamada Maas Eyck. E por aqui já estão a perceber que ele adotou o nome, ele e a família, da terra onde nasceu. Portanto, nós achamos que ele nasceu aqui por volta desta altura. Não há bem certezas. Ele nasceu numa família de pintores. Ele tinha um irmão cerca de 20 anos mais velho que ele, que era o Hubert van Eyck, que o ensinou a pintar, portanto foi o seu professor. O seu irmão, o Hubert, era já um mestre da pintura. O que nós sabemos de certeza é que o jovem tinha muito talento e desenvolveu o seu talento tanto nas técnicas de retrato, quer também nas técnicas de paisagens. Infelizmente, pouco mais se sabe para além disso. Em 1420 nós sabemos que os irmãos Jan van Eyck e Hubert van Eyck receberam uma encomenda para uma obra fantástica que veio a ser depois então esta que eu já vos falei, que é o retábulo mais famoso do mundo e a obra de arte mais roubada de sempre. À parte, vocês viram Os Homens dos Monumentos, aquele filme com o George Clooney e o Matt Damon, em que eles estão lá a tentar recuperar as obras que os nazis iam roubar? Pois é, aquela obra principal que eles queriam muito recuperar é o retábulo de Ghent, que é exatamente do Jan van Eyck e do Hubert van Eyck. Portanto, ele foi iniciado aqui em 1420 por os dois irmãos. Foi uma encomenda do nobre cidadão de Ghent, na Bélgica, o José Witt. Eu acho que é assim que se diz, porque o meu belga, ou o meu holandês, ou o meu... é o que se fala aqui neste sítio. Não é nada bom. Aliás, eu sou ótima em línguas. Pronto, então este senhor, que era um nobre lá da cidade de Ghent, pediu então aos irmãos Van Eyck, eu acho que é assim que se diz, para fazerem então esta encomenda. Esta encomenda seria para colocar na Catedral de São Bravo. Dentro da Catedral estava uma capela onde este ilustre senhor tinha a sua família enterrada e ele queria então esta obra para lá. Esta obra é um políptico, que significa um retábulo de madeira colocado na parte posterior do altar. Portanto, nós temos o sacerdote a dar a missa e por trás dele ficaria então este retábulo. O retábulo foi estudado pelos dois irmãos de forma a conter muitas imagens sacras, não é verdade? Eles mudaram-se os dois, eles estavam em Bruges e instalaram-se numa casa em Ghent, perto ali da praça mais famosa da cidade. Esta obra seria composta por 20 painéis fixos imóveis,
unidos por dobradiças. E para quê? Para que, aberto, este retábulo mostrava uma pintura e fechado mostrava outra. O Jan van Eyck é um pintor inovador. Ele inovou nos retratos, ele inovou nas paisagens e inovou também aqui nos retábulos. Por isso é que eles são tão conhecidos, não é? Por isso é que os irmãos são tão conhecidos, e nomeadamente ele, porque o irmão morreu muito pouco depois do início desta obra, e ele continuou a desenvolver e a fazer coisas novas e diferentes. Portanto, é uma das razões pelas quais Jan van Eyck é uma figura da história da arte, uma figura exemplar da história da arte. Ficou conhecido então este retábulo como o retábulo de Ghent ou o retábulo do Cordeiro. A obra iniciou-se em 1420, mas só ficou terminada em 1432. Esta viria a ser então um dos mais famosos retábulos do mundo, também uma obra expoente máximo do gótico, do período gótico que se vivia até então, e também a obra de arte mais roubada de sempre. Em outubro de 1422, no entanto, os irmãos tiveram que se separar porque, apesar do Hubert nunca ter saído de Ghent, depois de ter começado o retábulo, o Jan van Eyck era muito conhecido, presumimos nós, e foi chamado para a cidade de Bourges por alguém muito importante. Estou a falar do Duque da Holanda, o João da Baviera, que residia em Haia. Infelizmente ele acabou por falecer pouco tempo depois do jovem pintor lá chegar, e o seu sucessor, o Filipe III, que era Duque de Borgonha, nomeou o jovem Jan van Eyck como o pintor da corte e dá-lhe uma tarefa muito importante, que é, para além de ser o pintor da corte, portanto tinha que pintar os elementos da corte, também lhe deu uma tarefa diplomática. Era a tarefa do Jan van Eyck viajar para diferentes missões diplomáticas. E, portanto, Jan van Eyck era pintor da corte. Para além de ser o pintor mais distinto do seu tempo, que só podia, não é, para ser o pintor da corte, era também um membro oficial da diplomacia. Isto era muito importante para o jovem. Ele abandonou o seu irmão Hubert lá a continuar a pintar o retábulo, e aí vai ele a passear por tudo o que era Europa. Ele era muito influenciado nestas viagens, nós notamos na pintura dele algumas alterações, e no entanto ele também influenciou muitos pintores. Não tanto a Itália, que era um país mais aberto à arte, nomeadamente Roma e Veneza e Florença, não é? No entanto, Espanha e Portugal, países mais cristãos, mais católicos, mais fechados, não recebiam assim muitas novidades de fora. Continuavam ali no período bizantino, no período românico, no período gótico, não é? Mas não recebiam assim muitas influências de fora. Em Portugal, ele influenciou muitíssimo muitos pintores, nomeadamente esta obra que estamos a ver aqui é sem dúvida influenciada pelo Van Eyck, que é o caso dos painéis de São Vicente de Fora, que são pertencentes hoje ao Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. Portanto, a influência do Van Eyck aqui neste painel é notória. Portanto, o Van Eyck recebeu influências, não é, da Itália, de Espanha, de Portugal e, nomeadamente em Portugal, também deu muitas influências, não é? Há realmente um período histórico com influências flamengas muito fortes. Van Eyck viajou, portanto é normal que tenha sido ele a espalhar esta influência pelo mundo da arte. Desta época é esta obra que estamos a ver, que é a Nossa Senhora do Chanceler Roland, que é uma das primeiras telas conhecidas do pintor, encomendada por Nicolas Roland, o chanceler de Filipe III, e atenção que é uma das primeiras telas a óleo também, porque o Jan van Eyck, era um precursor da técnica a óleo. Não era muita gente que pintava em tela nesta altura. A 18 de setembro de 1426, enquanto o Jan van Eyck andava por ali na sua diplomacia e na sua pintura, acontece uma desgraça, que é o seu irmão, mais velho, Hubert van Eyck, que ficou lá em Ghent a pintar o retábulo, faleceu. Foi uma grande tristeza e o jovem Van Eyck decidiu voltar então para sozinho ir para Ghent e sozinho continuar a pintar os retábulos por si só. Nesta altura em que o irmão faleceu, apenas a parte superior dos retábulos estava terminada, portanto a tarefa final que coube ao Jan van Eyck. Em 1428, no entanto, esta obra foi interrompida, porque mais uma vez o pintor Jan van Eyck foi-lhe solicitada a sua presença imprescindível na corte. O que é que o Duque de Borgonha fez? Enviou-o para Portugal, com uma missão muito detalhada. Ele tinha que ir enquanto emissário do Duque e enquanto pintor. E o que é que ele tinha que fazer? Pronto, enquanto emissário do Duque, ele tinha que, junto à comitiva que ia para Lisboa, pedir a mão da Dona Isabel, da Princesa Isabel. Portugal era muito rico nesta altura, toda a gente queria casar com a princesa, e então o Duque de Borgonha lá mandou a sua comitiva. E a segunda tarefa do
Jan van Eyck era pintar a princesa, pintar um retrato, que era para depois o Duque perceber como é que ela era fisicamente, se era bonita, se não era, se calhar também não interessava. Ele pintou realmente, ele fez um retrato da princesa Isabel, no entanto esse retrato foi enviado para o Duque de Borgonha e perdeu-se mais tarde, ninguém sabe dele. No entanto temos alguns esboços, algumas cópias que fizeram do quadro, estão a perceber? Pronto, e a gente consegue avaliar mais ou menos como é que era a princesa Isabel, filha de Dom João I nesta altura. Portanto, esta foi a grande missão que o Jan van Eyck teve que fazer para o seu soberano e depois da missão cumprida voltou mais uma vez para onde? Para Ghent, para então tentar terminar de vez o retábulo. Isto em 1429 e ali fica ele, em Ghent, até finalmente terminar a obra, que foi em 1432. E pronto, depois passou por muita coisa que eu vos vou contar quando analisarmos a obra, mas estava finalmente terminada aquele que é o retábulo mais famoso da história da arte. E é lindíssimo. Vamos ver, vocês ao olharem para este retábulo percebem que o Jan van Eyck é famosíssimo por ser um pintor virtuoso, um pintor que domina a técnica e a estética, não é verdade? Ele é realmente fantástico. Neste mesmo ano, no ano de 1432, o pintor muda-se, ele sai de Ghent, compra uma casa em Bourges e vai definitivamente viver aí. Também nesse ano ele conhece uma jovem rapariga de 20 anos, chamada Margarida, e casa-se. E menos de um ano depois nasce então o primeiro filho do casal. Portanto, o pintor estava estabelecido, era famoso, era rico, presumivelmente, tinha uma família, tinha um filho, e entra aqui num período fascinante da sua pintura, que é um período em que ele explode de criatividade. Um à parte. Até aqui, normalmente, os pintores dedicavam-se à pintura dos santos ou à pintura dos retratos dos patronos. O Jan van Eyck quebra esta tradição com com uma das primeiras obras que não retrata a vida de um santo, de um beato, não é verdade? Portanto, isso em si só já é fascinante. Também é fascinante nós não sabermos grande coisa porque é que ele estava a pintar as coisas, não é? Portanto, isso faz com que o Jan van Eyck tenha aqui uma mística que apaixona um bocadinho as pessoas. Vamos falar acerca das obras desta fase, que são obras fascinantes. A primeira é esta que estamos a ver, que é um autorretrato, chama-se Homem com Turbante Vermelho. Em princípio será um autorretrato, é de 1433, mas tudo isto é suposições, é suposto. Depois temos aquele que é talvez o quadro mais famoso deste pintor, que é o retrato de Arnolfini, que é de 1434. A obra exibe o rico comerciante Giovanni Arnolfini e a sua esposa Giovanna Senami, apesar de não saber exatamente que ocasião é que o Van Eyck está aqui a retratar. Historiadores da arte têm apontado este como um momento em que eles se casam, como um matrimónio. Dizem que era um casamento secreto e que o pintor era muito amigo do casal, especialmente do senhor, do Giovanni, e ele estava aqui, não é, a assistir ao casamento e a retratar o casamento. Mais tarde, muitos historiadores de arte dizem que isto é impossível, que eles nunca, uma pessoa deste nível, não é, nunca ia casar em segredo e muito menos convidar só um amigo pintor. Não, 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 não. Portanto, isto é tudo menos um casamento. Na verdade, não sabemos o que é que é. O que é estranho é que ele escreveu em latim e Jan van Eyck esteve aqui. Portanto, não deve ser uma ocasião assim tão solene, não sabemos. O que nós sabemos é que esta pintura é uma pintura dentro de uma pintura, dentro de outra pintura. É interessante, nós também vamos fazer uma análise desta obra mais tarde. Este é um daqueles exemplos que eu vos tinha dito, que não consiste na vida de nenhum santo, nem nenhum beato, nem nenhum servo de Deus. Portanto, é realmente um tema diferente. Nem sequer sabemos muito bem qual é o tema. A realidade é essa. Em 1439, Jan van Eyck atendeu a um pedido do mosteiro, o mosteiro de Ypres, para pintar mais um retábulo e ele iniciou o trabalho, no entanto, não o terminou, faleceu. Ele faleceu 9 de julho de 1441. Quando Van Eyck faleceu, ele era muito famoso. No entanto, passou um período da história em que muito pouca gente se lembrou dele e depois foi redescoberto. Ele é um dos maiores pintores góticos, um dos maiores pintores flamengos do século XVI. Ele é impressionante na sua técnica a óleo. Ele fez o mais famoso retábulo de sempre, a obra mais roubada da história da arte, valiosíssima. Ainda há uma parte que está roubada, que ninguém sabe onde está, mas isso é história para outro dia. Pintou um quadro, os seus quadros são enigmáticos, pintou muita arte sacra. Van Eyck é um pintor excepcional, é um pintor de um estilo completamente diferente. Nós estávamos habituados, nesta altura do século XVI, a olhar apenas para a arte do Renascimento, mas há muito mais que Renascimento na história da arte. A pintura flamenga é fascinante. Ele inovou o retrato, vocês estão a ver aqui que a nível de
pós, a nível de cores. Ele já fez isto de uma maneira completamente diferente daquela forma tradicional. Ah, ele influenciou muitos pintores italianos com as suas viagens. Uma vez eu falei aqui, ao comentar a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que ele se inspirava muito nos retratos flamencos, nomeadamente naquela pose que elas têm o corpo voltado para um lado e a cara voltada para o outro. Isto vem tudo daqui, do Van Eyck. Influenciou pintores também em Portugal, não é? O nosso Portugal, e também influenciou muita gente em Espanha. Era um pintor fantástico, carismático e enigmático. E pronto, acerca do Van Eyck é tudo. Não se esqueçam que nós, na próxima semana, começamos então uma série de vídeos de análise da obra deste pintor. Obviamente que eu vou falar das obras mais carismáticas dele, não é? Portanto, já sabem, todas as segundas-feiras temos atualização. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar os nossos vídeos e, acima de tudo, de subscrever. Nós aqui trabalhamos a troco de subscritores. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!